Tá no ar mais um episódio do RM3Cast. Propósito. Um assunto muito falado agora, recentemente, tá um assunto bem mainstream, bem, modinha. E eu gosto de respeitar as modinhas. Eu acho bem interessante quando acontece alguma coisa desse tipo. Porque várias pessoas estão preocupadas em encontrar e descobrir o seu propósito. É bem interessante. E ultimamente eu tenho... Algumas pessoas têm chegado até mim para conversar e até para ser tratado mesmo. Chega no consultório para falar a respeito disso. Para dizer assim, poxa, eu tô com a minha idade X e, poxa, eu não fiz nada da minha vida, tô sem propósito, não sei qual é o meu propósito, não sei qual é a minha missão de vida. Tem as diferenças, né? Propósito e missão de vida. E aí eu fico meio que... Como um neurolinguista apaixonado realmente pelas palavras, pela linguagem, eu começo a prestar atenção nisso. A pessoa fala que quer encontrar o propósito. A pessoa fala que quer descobrir o propósito. Veja, se você quer encontrar o seu propósito, significa dizer que ele está escondido em algum lugar. E você vai procurar ele. Você quer encontrar o seu propósito. Então significa dizer que você vai ter que procurar esse propósito para poder encontrar ele. É uma brincadeira de esconde-esconde, né? E quando você fala que você quer descobrir o seu propósito, significa dizer que ele está coberto em algum lugar também. Então, a pessoa, ela quer a facilidade de encontrar, né? Mas ela quer encurtar também esse caminho. Ela me procura porque ela acha que eu sei qual o local que esse propósito está escondido. Ou qual o local que ele está coberto. E ela procura minha ajuda para que eu descubra. Ou para que eu diga a ela, está em tal local. Vai lá e puxa e descobre. E o que acontece? Esse propósito, ele está dentro de você. Ele está dentro de mim. Ele é um processo de construção. Não é algo que você vai encontrar. Não é algo que você vai procurar e achar. Não é algo que você vai descobrir. Eu presto muita atenção nessa questão das palavras, porque você, quando fala isso, você inconscientemente é isso que você pensa. Você quer a coisa mais fácil. E assim, tudo bem com isso. Tudo bem em você querer achar o sim ou não, né? É isso ou aquilo? É isso. Pronto, ok. Vou seguir, né? Tudo bem, porque a gente foi educado assim. Desde a escola, até os nossos pais, tios, madrinhas, avós e tal, eles nos educaram para isso, né? Desde o sistema falido de escola até o sistema doentio de família que a gente tem na maioria, na grande maioria no nosso país. A gente foi ensinado para isso e é ensinado a dar as respostas prontas, a descobrir qual que é qual é a resposta que o professor quer que a gente dê. Então, assim, a gente meio que entra num jogo de sim e não, de ter a resposta pronta. E tudo bem com isso, tá? Só que você tem que entender que, não estou dizendo que é difícil, mas a maioria das pessoas que vivem o seu propósito, que trabalham, que ganham super bem, pessoas que eu conheço, pessoas que eu tenho contato, pessoas que estudaram comigo, nas várias formações que eu fiz, as pessoas que vivem de fato esse propósito, foi um processo de construção. O meu próprio propósito, eu não tenho do que reclamar do meu trabalho, não tenho do que reclamar, tanto como palestrante, como consultor, como terapeuta também, foi um processo de construção. E muitas vezes tinha coisas que eu não sabia e eu pensava, poxa, como é que eu vou fazer isso? Né? Por isso que muitas vezes é mais fácil
para a pessoa entrar nesse espaço de vou procurar, vou encontrar, vou descobrir. É mais fácil isso, porque às vezes a pessoa quer tanto uma coisa, mas precisa desenvolver muitas habilidades para aquilo, precisa estudar muito para aquilo. De repente precisa fazer uma faculdade, precisa fazer um curso, precisa estudar um idioma diferente, precisa ler de repente um livro que é muito grande, muito grosso, a pessoa tem preguiça de ler aquele livro, ou tem que ler 10 livros sobre o assunto. E simplesmente a pessoa não está afim, tem que fazer um curso online, tem que, enfim, pagar uma consultoria, pagar um expert, fazer um processo de coaching, ter um mentor, né? Ser mentorado de alguém. Então, tudo isso custa dinheiro, tempo, ou é difícil, ou eu não quero aprender, eu quero simplesmente encontrar. E tem muita gente, sinceramente, que chega no crepúsculo da vida e passou a vida inteira procurando e não encontrou, porque a resposta está dentro da gente. A resposta está dentro de você. Steve Jobs dizia um negócio incrível. Dizia que, assim, tudo o que você quer, seu coração já sabe tudo o que você quer. Sua intuição, sabe? Siga sua intuição, porque o seu coração já sabe exatamente o que você quer. Tudo que está à volta é secundário. Todo o mais é secundário. Porque você já sabe, no fundo, o que você quer. Seu coração já sabe, no fundo. Abre aspas aí, né? Desde que você tenha uma intuição aguçada, desde que você saiba silenciar e se ouvir. Ouvir a voz do seu coração. E muitos falam que a voz do coração é a voz de Deus, né? Então, você para pensar, tá tudo dentro de você. As respostas para tudo. E eu provo a qualquer um, a todos os meus clientes ou pacientes que foram até mim, eu provei na prática que eu tratei, eu despertei o poder de autocura da pessoa com o que ela já tinha dentro dela. Raramente é algo externo. Raramente é algo externo. Sempre com os recursos internos. Sempre com as coisas que já tem dentro da pessoa. Então já tem dentro de você esse propósito. Ele só precisa começar a ser retirado algumas coisas, prestar atenção e você começar a construí-lo. Construir de que forma, se ele já está dentro de mim, Raoni? Como assim? Construir no sentido de você começar a caminhar em direção a ele. Construir no sentido de você começar essa jornada. Esse processo de construção significa desenvolver as habilidades, significa encarar, significa dar a cara a tapa muitas vezes, né? Basicamente é isso. Você pode fazer hoje, vou dar uma sacada aqui agora. Eu acho muita onda esses efeitos. Vou dar uma sacada. Você pode simplesmente escrever, pega aí um caderno, lista de 1 até 50 e escreve as coisas que você adora fazer. Por mais besta que seja. Eu gosto de desenhar, eu gosto de plantar, eu gosto de fazer mágica, eu gosto de contar piada, eu gosto de... Seja lá o que for, desenhar, correr na praia, fazer exercício, musculação, eu gosto de fazer artesanato, qualquer coisa, que seja um hobby, que seja o que for. Mas vai lá e nesse momento já começa a intencionar isso. Eu vou fazer isso. Quando eu terminar de ouvir esse episódio aqui, eu vou fazer. Vai de 1 a 50 e lista as coisas que você mais gosta de fazer. E principalmente as coisas que as outras pessoas dizem que você faz bem. Sabe? As coisas que você gosta de fazer são importantes, mas se você puder aliar a coisa que você gosta de fazer e que os outros também acham que você faz bem, as coisas que os outros elogiam quando você faz, show, é puro poder. Quando uma coisa conecta com a outra, pô, bum, virou. Ali você já tem um mini propósito, uma mini missão, tá? Então, pega, lista isso aí, você vai ver que você vai descobrir coisas incríveis a seu respeito. Coisas maravilhosas a seu respeito. Você não tem nem noção. Então vai lá e coloca coisas que você acha que você tem talento. Vai no achismo mesmo. Pô, eu acho que eu tenho talento para tal coisa. Coloca lá, não tem problema não. Fulano uma vez, quando eu era pequeno, disse que eu era bom em sei lá, jogar boliche.
Coloca lá. Diz que eu tinha um bom ouvido, diz que eu cantava bem. Coloca lá. Diz que eu tinha jeito que eu digitava rápido. Coloca lá. Tá bom? Vai colocando. De 1 até 10 pode ser que seja fácil, depois vai ficando mais difícil, mas faz até 50. E se chegar até 50 e tiver mais coisa na cabeça, vai até 100, 150, 200. O céu é o limite. Pega um caderno grossão daquele e vai colocando. Você vai achar um monte de coisa interessante. E que essas coisas, a partir dessas coisas, você vai começar a construir seu propósito. Vai ser massa. Esse exercício vai ser show de bola. Agora eu queria compartilhar com vocês um livro que eu estou lendo chamado As 16 Leis do Sucesso. As 16 Leis do Sucesso é algo que foi o Napoleon Hill que descobriu. Só que esse que eu estou lendo, ele é adaptado por Jacob Petrie. Jacob Petrie, nome do cara. Que é o maior especialista em Napoleon Hill que existe, o maior estudioso da obra de Napoleon Hill no Brasil. Ele é no Brasil, ele é brasileiro, mas ele mora fora, mora nos Estados Unidos. E esse livro, se não me engano, saiu em 2017. Ele pegou o livro A Lei do Triunfo e ele resumiu, né? Ele resumiu e colocou nesse as 16 leis do sucesso, e pelo menos o brasileiro, a versão brasileira, a versão em português, ela é totalmente revisada, ela é totalmente editada por ele, né? Mas sem tirar os méritos, sem modificar nada. E realmente ele foi o cara que comentou e adaptou. Mas as 16 leis, elas são, né, sempre serão, do Napoleon Hill. E aí, vê só, essas leis, apesar de serem coisas que foram escritas lá atrás, no início do século passado, elas continuam super atuais. Pouca coisa mudou. Napoleon Hill, ele estudou mais de 16 mil pessoas de sucesso. Mais de 16 mil pessoas de sucesso. E ele descobriu que as pessoas que não tinham sucesso em alguma coisa eram as pessoas que não tinham um objetivo claro definido. Essa é a primeira lei, ter um objetivo claro definido. E ele fala a respeito disso de uma maneira muito parecida com o propósito. O objetivo é o propósito, né? E aí o que acontece? Ele se refere em alguns momentos a propósito de vida. O que acontece? 95%, essa estatística, por isso que eu falei que não mudou muita coisa. Essa estatística hoje, ela subiu para 97%. 97% das pessoas que não têm sucesso na vida, ou que não têm sucesso em alguma área da vida, elas não têm um objetivo definido, elas não têm um propósito claro sobre aquilo. Ela não tem um propósito claro sobre aquela área da vida dela. Ela não triunfa porque ela não tem esse propósito claro. E, segundo o livro, 5%, mas segundo as estatísticas mais atuais, 3% das pessoas elas têm esse propósito claro, bem definido. E aí o que é que eu grifei para vocês aqui? Ele fala assim, qual é o problema? Por que um número tão grande de pessoas nunca decide o que verdadeiramente deseja da vida? E olha a sacada. Uma das respostas é que a maioria das pessoas, ao terminar os estudos, arruma logo um emprego qualquer, sem desenvolver a menor concepção de algo que, mesmo de longe, se pareça com um propósito definido ou com um plano traçado. Ou seja, a gente parte logo para a ação. Assim, elas passam a vida inteira se perdendo nas tarefas diárias e na correria, sem terem noção do que verdadeiramente buscam e de onde irão parar. Ou seja, as pessoas, a maioria, entra no piloto automático e aí passa a vida, passa o tempão. O que acontece? Quando chega uma certa idade, começa a se perguntar o que foi que eu fiz da minha vida. Então, gente, essa é a sacada de hoje. Coloquem esse exercício em prática e reflitam sobre isso que eu falei. Reflitam sobre isso, sobre essa questão de não ter tempo. Quase sempre é assim, a gente não tem tempo para decidir o que é que a gente quer, tem que decidir logo, rapidamente, assim que termina a escola, tem que entrar na faculdade, e da faculdade já começa o emprego e tal, e a gente não tem tempo para pensar. Então, tirem um tempo para vocês, para pensar sobre o propósito de vocês.